como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, de Thomas E. Woods Jr., Editora Quadrante. Capítulo 4, Parte 2. Foi ainda nesse mesmo documento que o Papa procurou zelar pela justiça e concórdia no ambiente universitário, mediante a concessão de um privilégio conhecido como cessatio, o direito de os alunos entrarem em greve se fossem tratados de modo abusivo. Consideravam-se justa causa para a greve os preços extorsivos fixados para o alojamento, a injúria ou mutilação de um estudante sem que houvesse uma satisfação adequada dentro do prazo de 15 dias, bem como a prisão ilegal de um estudante. Tornou-se comum que as universidades remetessem as suas queixas ao Papa. Em várias ocasiões, os pontífices intervieram para obrigar as autoridades universitárias a pagar aos professores os seus salários. Assim o fizeram Bonifácio VIII, Clemente V, Clemente VI e Gregório IX. Não é de admirar, pois, que um historiador tenha declarado que o mais sólido e confiável protetor das universidades foi o Papa de Roma. Foi ele quem lhes concedeu, aumentou e protegeu um estatuto privilegiado em um mundo de frequentes conflitos e jurisdições. No seu estágio inicial, a universidade carecia de edifícios ou de um campus próprio. Consistia em um corpo de professores e alunos, não em um local específico. As aulas eram ministradas em catedrais ou em salas privadas. Não havia bibliotecas e teria sido difícil adquirir significativas coleções de livros, mesmo que as universidades possuíssem instalações próprias. Os livros absolutamente necessários aos estudantes eram em geral alugados em vez de comprados. Ao que parece, muitos estudantes universitários medievais provinham de famílias de poucas posses. A maior parte dos estudantes de artes, em sentido amplo, tinham entre 14 e 20 anos de idade. Muitos matriculavam-se na universidade com o objetivo de se prepararem para uma profissão. E por isso, não é de surpreender que o curso mais frequentado fosse o de Direito. Havia também frades entre os estudantes. Eram homens que desejavam simplesmente ampliar os seus conhecimentos ou contavam com o patrocínio de um superior eclesiástico. O que é que se estudava nessas instituições? Começava-se pelas 7 artes liberais para os principiantes e prosseguia-se com o direito civil e canônico, a filosofia natural, a medicina e a teologia. Quando as universidades ganharam forma no século XII, foram as felizes beneficiárias dos frutos daquilo que alguns historiadores denominaram a Renascença do século XII. Os intensos esforços de tradução permitiram recuperar muitas das obras do mundo antigo, sobre a geometria euclidiana, a lógica, a metafísica, a filosofia natural e a ética aristotélicas, bem como as obras de medicina de Galeno. Também os estudos jurídicos começaram a florescer, particularmente em Bolonha, quando foi descoberto o Digesto, coleção das decisões dos jurisconsultos romanos mais célebres, transformadas em lei e integradas nos corpus juris civilis pelo imperador Justiniano, no século VI, e que está na base de todos os códigos civis modernos. Vida acadêmica. A distinção que hoje fazemos entre os estudos de graduação e os de pós-graduação seguia mais ou menos os padrões de hoje. E também como hoje, algumas universidades eram especialmente conhecidas pelo seu alto nível em determinadas áreas. Assim, Bolonha tornou-se famosa pelo seu curso de Direito e Paris pelos de Teologia e de Artes. O graduando ou artista, isto é, o estudante das artes liberais, assistia às conferências, participava dos debates que eventualmente se organizavam nas aulas e assistia aos que eram entabulados por outros. As preleções versavam geralmente sobre textos importantes, muitas vezes dos clássicos da antiguidade. Além dos comentários sobre esses textos, os professores passaram a incluir, gradualmente, uma série de questões que deviam ser resolvidas pelo recurso ao pensamento lógico.
Com o tempo, a análise dessas questões substituiu basicamente os comentários de textos. Esta foi a origem do método escolástico de argumentação por meio da discussão de argumentos contrapostos, tal como a encontramos na Suma Teológica de São Tomás de Aquino. O mestre designava alunos para defenderem aspectos contrários de uma questão. Quando acabava a interação entre as partes, cabia ao professor definir ou resolver a questão. Para obter o diploma de bacharel em artes, o aluno devia resolver satisfatoriamente uma questão perante os examinadores, depois de provar, naturalmente, que possuía a preparação adequada e que estava apto para ser avaliado. Essa ênfase na argumentação meticulosa, na exploração de um caso, um exemplo pela discussão de cada um dos seus aspectos com argumentos racionais, soa como o oposto daquilo que se costuma associar à vida intelectual do homem medieval, mas era assim que funcionava o processo para a obtenção de um diploma. Uma vez que o examinado dirimia satisfatoriamente a questão, era-lhe conferido o diploma de bacharel em artes. O processo levava normalmente 4 ou 5 anos. Chegado a esse ponto, o estudante podia simplesmente dar por terminada a sua formação, como faz hoje em dia a maior parte dos bacharéis, e sair em busca de um trabalho remunerado, até mesmo como professor em alguma das escolas menores da Europa, ou decidir continuar os seus estudos e obter um diploma de pós-graduação, o que lhe conferia o título de mestre e o direito de lecionar em uma universidade.